senhor entrou por... Quando foi? Que ano foi? 1923. 1923. Não vamos esquecer o seguinte: o GESP nasceu numa igreja. Sim, Sim. Igreja da Consolação. Nós éramos filiados aos escoteiros católicos do Brasil. Nós somos anterior ao UIB. Nós somos de 23, ao UIB de 24. Então, a nossa origem é a Igreja da Consolação. Eu conheci bem o Monsenhor Bastos, que nos acolheu, e o Malampré. Mas a gente tem que lembrar que o São Paulo, a Associação de Escoteiros São Paulo, tanto que na música, lembra que é onde a São Paulo acampou, onde a São Paulo acampou? Vocês repararam que a música diz isso? Sim, sim. Nós éramos a Associação de Escoteiros São Paulo, que reunia pelo menos mais 9, o que hoje nós chamamos grupo. Então, nós éramos muito grandes. O GESP tem uma importância muito grande na minha vida escoteira, né? Eu me lembro até hoje, quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, isso em 1986, eu estava na casa do meu avô, no corredor da casa dele, quando ele me parou assim e me mostrou uma foto e perguntou: "Ah, Beto, você sabia que eu fui escoteiro?" E me mostrou essa foto aqui, ó. Ele estava aqui, ó. Esse aqui é meu avô. Escoteiro, o que é isso? Porque eu acampava na beira do Rio Pinheiros e fazia fogueirinha e fazia café com a água do Rio Pinheiros. Eu olhava e pensava assim, que nojo, né? Porque eu morava do lado do Rio Pinheiros e eu olhava para aquele rio sujo, poluído e tudo mais e não imaginava, né, que ele podia um dia ter sido limpo. Aí ela me contou e ela me mostrou esse livrinho, né, do João Moss, que contou a história dos escoteiros na Revolução de 32. Puxa vida, né? Em 3 dias eu li correndo aquele livro e que história, né? Que história fantástica daqueles jovens ajudando a Cruz Vermelha. O GESP, pouca gente fala, mas esqueceu, faz muito tempo. Do GESP saiu a primeira atividade internacional da América do Sul, que foi o Acampamento Internacional de Patrulha de 54. Quem era o chefe de campo? Walter Schlitter. Vocês conheceram o chefe Walter? Eu entrei aqui quando eu nasci. Então era lá no Ibirapuera, na rua Curitiba. Então meu pai era o chefe Jorge, era o chefe do grupo na época. O Mário é meu vizinho, ele foi sempre meu vizinho. Amigo de infância. Eu mudei em 58 para o Brooklyn. Aí eu conheci o Mário, que ele morava uma travessinha do lado. Mas eu gostava muito realmente das brincadeiras que tinham lá, das músicas, das canções. Tinha fogo de conselho lá também? Sim, os fogo de conselho. E eu lembro muito de vários passeios, de excursões. Quem eu vi chegar aqui em São Paulo, eu era pequeno, Isso. quando a Lady Baden-Powell veio para São Paulo. Você viu? A Lady Baden-Powell ela veio para São Paulo, a recepção era meu pai, o Fister. E o chefe Gabriel. E o chefe Gabriel. Eu era pequeno. O meu irmão era pequeno. Depois foram lá pro Ibirapuera, pro ginásio. E o meu irmão, eu lembro, tinha até uma fotografia, só que tá na casa dele e não tem como eu pegar. Ele tava vestido de índio e saiu no jornal. Tinha os lobinhos, que ele era lobinho na época, vestido de índio. E a Lady Baden-Powell estava lá em cima, começou a falar, não sei o que, não sei o que. Quando da visita da Lady Baden-Powell, eu tenho até a fotografia do lado da Lady. Muito interessante. Foi uma recepção muito bonita lá no Ibirapuera, no Centro Esportivo. Foi um negócio lindo, 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 lindo. Foi uma recepção muito bonita. E eu depois tive um encontro com ela por força de profissão. Eu comecei minha vida, eu sou jornalista.
E eu fui Olha entrevistar só. a Lady Vitória. E eu fui entrevistar ela. Então teve essa oportunidade de encontrá-la. Vim aqui para o escotismo, para o grupo aqui, em 76. Eu vim trazer o Murilo, que estava com 6 anos. Ia fazer 7 anos no fim do ano. E aí eu fiquei acompanhando. Aí, na época, o chefe Manuel, e me convidou para... Se eu não queria ser chefe de lobinho. Logo depois eu aceitei, fiz a promessa e comecei a trabalhar com os lobinhos. Que a gente tem uma certeza, é que o Baden, quando fez a lei escoteira, ele eu diria que é humanista. Porque o que ele fez naquela época parecia rígido, mas com o passar do tempo a gente vê que era o melhor e continua sendo o melhor. A primeira coisa que eu notei que é que as irmãs começaram a vir. Mas não tinha o que E elas fazer. ficavam olhando e não... Sabe? E a gente falava assim, por que não, né? Por que não? Porque a gente é menina. Mulher. Aí eu deixava, quando eu ia terminar o círculo da Alcatel, eu deixava as meninas ficarem perto dos irmãos. Aí começou, né? Tem lugar que já tem, por que a gente não tem? Vamos começar. Aí eu vou dizer sinceramente, ela era a que pegava a frente. Eu sempre falei que ela era o furacão que ia e eu que puxava, porque às vezes ela queria ir longe demais. Mas aí nós começamos, mas foi a Ervina principalmente que começou a batalhar para isso. E para isso nós fizemos estágio em outros grupos que já tinham as meninas. Nós estudamos muito, nós fizemos muito trabalho para poder fazer uma coisa que começasse bem, né? Que fosse Começar certo, tá? Porque as lobinhas entraram de maneira errada. Não era aprovado. Então, é o que ela fala, gente. Eu era o furacão, não, vou fazer a promessa sim, e fim, e sabe? Porque já tinha grupo que tinha meninas, e o São Paulo não. Então, a gente fez a promessa da Flávia, que foi a primeira lobinha, aí veio outra, a gente fez, e os velhos espumando, que a gente estava fazendo coisa ilegal, mas a gente continuou, sempre não chamavam ouvia. a gente, vocês não podem, vocês Não não podem. podem, não assim. podem. E fala o porquê não pode, né? O Só que que é ninguém... ruim. Porque Ninguém convencia, Não. A resposta é o primeiro grupo escoteiro só para menino. Tá? Era a resposta. E a gente não aceitava a resposta. Mas eu continuei errada. Um ano e meio, eu continuei com as lobinhas. Oficialmente ou não oficialmente, elas estavam ali participando. E começou a crescer. Começou a aparecer cada vez muito mais. E aí sim, o EB. Fizemos todo o processo, tinha um processo burocrático. Documentado. Tudo documentado, com todos os nossos certificados. E aí o próximo passo, assembleia com os pais. Para nossa surpresa, assembleia com os pais, vieram, lógico, só os pais que tinham meninas, tá? E aí começou a chegar os velhos, que sem internet eles conseguiram se reunir e eles foram maioria e nós fomos vencidas, porque eles não concordavam, continuavam a dizer que o Grupo São Paulo era o número 1, tradicional, só de meninos. Aí voltamos na UEB, aí eles falaram para novamente
convocar uma assembleia e trazer o maior número de pais, inclusive de meninos, quem era favorável. E aí nós fizemos uma segunda assembleia e aí a gente conseguiu vencer. Para essa assembleia nós fizemos reuniões, fomos na casa de gente, telefonamos, trabalhamos assim incessantemente e bombamos. Isso. Com o tempo, o seu Volor se apaixonou pelas meninas. Lembra? Lembro. Que ele não saía da nossa tropa, ele ficava adorava. assim. Todo sábado ele ia lá, ele ficava. E foi e foi ótimo porque ele, né, conceituado como ele era, bonzinho como ele era, um doce, né? Aí foi bem porque nós nos sentimos acolhidas, né? Aí realmente valeu a pena. A gente já estava cansada de fazer coisa errada, então aí a gente podia continuar fazendo, mas direito. Mas se a gente não fizesse esse erro, a gente não persistisse, não tinha ido para frente aqui. Alcateia e escoteira simultâneo, porque nós tínhamos várias meninas, ela até trouxe aquelas meninas que precisavam ir para tropa e não continuavam na Alcateia. Então, vamos dizer, as duas foram simultâneas. E a tropa escoteira, depois veio a guia, já foi quase que uma consequência. A guia, minha filha estava num outro grupo, nem lembro qual é, só esperando a gente também concluir para ela vir. Aí a Vivian, minha filha, a Silvia, isso, e a Renata, a sua sobrinha, foram as 3 primeiras guias. Estava iniciando o ano, aquele momento, né, em 2020, a gente foi pego de surpresa, né, a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa muito séria na Europa, né, que já estava o coronavírus na época, né. Eu acho que o que mais nos deixou, assim, chateados é você poder você põe o uniforme, se arruma todo e não poder sair de casa, você chegar só até a porta da saída e ter que voltar. Foi bem diferente, eu gostava bastante de ficar correndo e foi uma mudança muito rápida. Então, tipo, eu tinha que ficar sentada na frente do computador, mas as atividades eram muito interativas. Então, a gente acabava se distraindo rápido e ia se acostumando. Foi bem legal. Na pandemia, foram meus 2 últimos anos na tropa escoteira. E foi bem difícil para mim me adaptar com as atividades online. Principalmente por causa do contato físico que eu tinha antes da pandemia. Não ter esse contato foi bem complicado, assim. Foi, tipo, triste porque você não podia sair de casa, tinha que fazer as atividades todas em casa. Foi triste. Eu acho que foi bem difícil, assim, se acostumar pra quem já tava lá no presencial, assim, brincando bastante. E depois teve que se adaptar muito rápido para ficar na frente do computador, mas como os chefes se esforçaram bastante para fazer as atividades, acabou sendo uma coisa bem legal, mesmo estando em casa. Mais desafiador de fazer atividade foi programar 2 acampamentos online. Sobre o acampamento que ele falou também sobre que a gente cozinhou e tal, eu lembro que, tipo, além também do acampamento, eles também incluíam, né, receitas em outras atividades, mas eu lembro que eles passaram a receita da pizza, né, aí a gente fez a pizza, fez a massa, a gente deixou descansar, e aí no final a gente assou, colocou os recheios que a gente gostava. Nossa, foi muito legal, e a gente mandava vídeo, a gente mandava foto. Não foi tão similar quanto um acampamento normal, tipo, porém foi uma experiência que eu guardo na minha memória, né? E além do acampamento do Evemar, teve o Ponta de Flecha que eu participei, meu primeiro e único Ponta de Flecha. E eu conheci muita gente que hoje em dia eu tenho contato, e eu conheci pessoalmente depois de acabar a pandemia e tudo mais. Desenvolver as atividades para os escoteiros foi, assim, extremamente difícil, né? Foi super desafio, né? Porque tinha que ser uma coisa assim bacana, que não fosse entediante, que a gente cumprisse o calendário com o programa educativo. E eu me vejo fazendo a cerimônia de passagem que a gente está fazendo agora no grupo e falo, se fosse eu teria aproveitado e ter gostado muito, mas se era para ter sido, algum aprendizado eu levei e foi muito bacana para mim, para
ser mais resiliente, mais forte na minha vida profissional e pessoal também. Mas pelo menos foi uma coisa fofa, né? Os chefes fizeram a despedida, mandaram uma call no Zoom lá da tropa sênior e tava todo mundo lá com uma plaquinha, tipo, bem-vindos. Então, durante a pandemia foi um momento muito difícil aqui pro grupo, né? Mas mesmo assim, a gente trabalhando, a gente ainda conseguiu, né, que novos lobinhos viessem. Então nós tivemos 2 lobinhos que entraram durante a pandemia, né? Foi o Daniel e o Heitor. E eu queria saber, o que fez com que vocês viessem para o grupo? Vendo as fotos da minha amiga quando ela era escoteira, eu queria ser também. Queria saber um pouco de saber acampar, saber montar barraca, saber fazer várias coisas. A minha maior motivação foi meus amigos ainda estarem lá, a gente tá sempre se vendo, mesmo que por uma telinha assim. Eu acho que a questão de que um dia a gente podia voltar fazia a gente querer participar, pra não perder nada. Quando a gente voltar, a gente tá presente 100%, porque uma hora a gente ia voltar, a gente não sabia quando, mas uma hora a gente ia voltar. O retorno foi como tinha que ser, né? A gente tinha que seguir uma série de regras também da prefeitura, estado, assim vai. O fato de reduzir a metade ou até menos as pessoas que vinham antes. Então ver aquela sede vazia também foi Era triste. Voltar no que tava antes foi muito diferente, assim, foi difícil de se adaptar. E daí foi diferente, mas foi legal voltar. Foi meio feliz e triste, né? Porque não podia ficar muito junto. Mas só que foi feliz também porque a gente podia se ver melhor as coisas. E o ápice dessa volta foi quando todos nós conseguimos tirar as máscaras. E aí tinha gente que a gente nem conhecia sem máscara, conheceu com a máscara. Esse foi o auge da nossa volta. Eu acho que tem um mérito aqui da resiliência, né? Resiliência é a capacidade das pessoas, né, continuarem acreditando naquilo, né? Acho que a melhor personificação, o melhor exemplo que a gente pode dar sobre a 8ª Lei Escoteira. Então o escoteiro está sempre alerta isso aí nas dificuldades. Além de eu lembrar do esforço que os chefes estavam fazendo para continuar o ramo aceso, eu já estava acostumado a ficar lá, então eu meio que não tive uma tanta vontade de sair por causa da pandemia. Poder estar lá, ver todo mundo e ver que, tava todo mundo na mesma situação e ver que o movimento ainda existia, por mais que o mundo tava colapsando. Acho que a gente ama o movimento, né? Dá pra dizer que era uma coisa que fazia muito parte da nossa vida, então foi meio que natural continuar. Víamos nos chefes uma figura de um companheiro, de um irmão mais velho, de um amigão. Essa era a postura deles, né? Bom, eu até hoje tenho algumas atitudes que eram do meu chefe. Quer dizer, eram pessoas que realmente inspiravam, né? Que eu tenho muita lembrança, Minha chefe de alcateia, tá bom, depois como adulto eu convivi muito com ela, né? Convivi muito mesmo, mas as lembranças que eu tenho dela como minha chefe de alcateia permanecem até hoje. Do chefe Espina, puxa vida, algumas habilidades que eu tive na minha vida, as formas de resolver alguns problemas, eu devo muito a ele, sabe? Muito, muito, muito. Era uma relação muito boa, a qualidade dos nossos chefes era muito boa mesmo. Fui ser chefe escoteiro com o Flávio Guerra, que foi um chefe maravilhoso, era um pai, não sabia muito assim de escoteiro, mas muito bacana, ético, bacana, né? E a gente foi chefe e foi muito, influiu muito assim, eu e ele. Foi uma coisa muito bonita. E eu lembro de quando a gente ia decidir as coisas para os meninos, era muito bonito, porque ele sempre tinha uma outra opinião. Ele é bem crítico, sempre tem outra opinião. Mas na hora de decidir, o que é melhor para os meninos? A gente punha na balança, isso aqui é melhor.
Os dois olhavam para o mesmo lado da balança, sabe? Assim, sempre é um movimento do jovem que começa a questionar essas estruturas, né? Estruturas, obrigada. Mas eu vejo que, na verdade, tem que ser do jovem, porque... E que bom, né? É porque está escrito. Esse autismo não é do adulto, é do jovem. A gente adulto, a gente está junto para apoiar, para incentivar. Não precisa contar de tudo que a gente incentiva. Mas a gente incentiva, a gente mostra outras possibilidades. Facilita, é facilitador. E acho que foi né? um facilitador, perfeito. Uma vez, quando eu era lobinho, tinha acabado de entrar, um chefe marcou muito minha história. Foi quando eu estava vindo pro GESP e encontrei o chefe Marcelo, que eu acho que ele é aquele lá agora. Ou foi o Narita. É o Narita. Narita é bravo. E ele tinha acabado de voltar de uma doação de sangue. E ele falou, nossa, quando você puder, doe sangue. E isso ficou comigo desde criança, até quando eu completei 16 anos que eu pude doar. E desde então, a cada 3 meses, eu tô lá sempre pra ajudar o próximo mesmo. E pra mim é muito legal isso, porque o Narita foi meu chefe na Alcatel e hoje eu sou chefe de Alcatel junto com o Narita. Eu com o Roseli. Aí eu fui lobinha junto com a Ju e a gente foi chefe de Alcateia junto. Isso pra mim é muito legal, sabe? Não, cara, por exemplo, uma coisa que eu guardo muito no meu coração, assim, é o chefe João Paulino, né? Eu acho que, assim, lógico, tem outras mega referências de pessoas também, de chefes que foram, né, espetaculares. Mas, né, o João Paulino, eu acho que ele tinha uma figura muito diferente, assim, porque ele era um cara gigante, com uma voz, né, de trovão. Chegava e te abraçava. Ele chegava e te abraçava. Eles moravam num apartamentinho desse tamanho, né, com 3 moleques lá dentro. Cara, eles levavam todos nós para quando a gente ia sair para fazer acampamento, dormir em 20 dentro do apartamento, e ele sempre com um sorriso no rosto, né? E assim, eu até falei pro Luiz e pro Gui, né, quando ele faleceu, que para mim era praticamente tava morrendo um pai, assim, né? Porque eu não tive pai e ele foi uma referência masculina, né, paterna, assim, de alguma forma, porque ele tratava a gente com tanto amor, com tanto carinho, né? Quando ele vinha dar uma bronca, vinha explicar alguma coisa. Era filho mesmo. Era um filho. Às vezes ele abraçava, ele estava bravo, né? Ele abraçava a gente com mais vontade, assim, levava para um canto. Você falou um negócio assim. E o Voloche, né? É isso que eu ia falar. E o Voloche também tem uma simbologia muito forte pra gente, né? Porque ele contava a história dele na Polônia, saindo depois da guerra lá da confusão, vir pro Brasil, filho dele ser escoteiro e ele vir ser chefe. Eu acho que assim, o Voloche e o João eram 2 figuras muito complementares, assim, né? Sim. Porque o Voloche era militar, né? Ele era o lado regra. Sim, o escoteirão, antigão, e tipo, tudo com as medalhas. Que chegava, né? Tipo, se a ponta tivesse aqui como tá, uma mais comprida que a outra, ele ajeita o lenço, né? Falava daquele jeitão dele. A gente ia no acampamento e você via aquele senhor já, né? Que ele já era velho na nossa. Sim, né? Na nossa idade ele já era velho. E aí ia lá, ele topava tudo, fazia acampamento suspenso, e você entrava na barraca dele, a barraca dele impecável. A Roseli é o ícone, né, cara? Nossa, realmente. Eu conheço a Roseli há quase 20 anos, então ela é uma pessoa... E assim, esse pirim-pipi é o merch dela, né? Não só da nossa geração, a Roseli acho que transcendeu as gerações. Ela foi o pedaço pra quebrada. Então, mano, a Roseli não dá pra negar, mano. Ela é muito... Cara, não é braba, ela é muito guerreira. É uma satisfação, assim, é um contentamento que não dá para descrever. Eu vou ficar emocionada. É gostoso. Isso marca você. São marcas que ninguém vai tirar de você. É a história. Então, todo mundo tem a sua história. Eu tenho a minha história dentro do movimento. E espero que essa história se perpetue por muito mais tempo, né? Vamos ver. Até quando, eu não sei. Mas que eu vou continuar firme e forte, eu vou. Aí, a partir dos anos 60, eu voltei para a Alcateia, fiquei na Alcateia um bom tempo, e aí, em 63, o
Eugênio Pfister e a Carmen Pfister, que tinha sido minha chefe de alcateia, voltaram da Venezuela, onde eles foram implantar escotismo. Fizeram um trabalho muito bonito na Venezuela. Não era a Venezuela de hoje, era uma Venezuela rica, era o país mais rico da América do Sul. Eles fizeram um trabalho muito bom. E aí implantaram uma nova estrutura de escotismo em São Paulo. Então, a gente repartiu um pouco de tempo entre o GESP e a região de São Paulo na estrutura da formação de escotistas. Então, foi um período muito, muito, muito interessante, muito bom. Eu fui para o Jamboree do Chile como participante, aí depois eu fui para o da Tailândia, foi em 2002, como membro da equipe internacional de serviço. E em 2007, eu já estava bastante envolvido na equipe internacional da União dos Escoteiros do Brasil. Tanta coisa que eu acho que a experiência no GESP contribuiu, mas acho que talvez a mais importante delas tenha sido a minha primeira experiência internacional. Em 2007, eu e a delegação do GESP, né, e a delegação brasileira viemos para o Jamboree na Inglaterra, que foi incrível, foi muito, muito incrível poder ver como outros grupos, tanto no Brasil quanto outros países, como eles, né, fazem o escotismo nos países deles, e aprendi muito, fiz muitos amigos internacionais. Em 2005 teve o Jamboree nacional em Brasília, né, Distrito Federal, e lá teve um núcleo de jovens líderes, e nesse núcleo você sempre estava um pouco envolvido, e você né, falou para a gente ir lá dar uma visitada. Então fui eu e o João Pedro, a gente sentou para ouvir. E tinha uma menina que contou a história de que ela foi voluntária nesse Centro Mundial de Escotismo em Kandersteg, na Suíça. E ela contou a história dela e como foi maravilhoso. E eu fiquei assim, o olho desse tamanho, a boca assim, falei, nossa, tem um lugar no mundo onde a gente pode ser escoteiro 24 horas por dia, todos os dias do ano. E o lugar é um albergue para escoteiros, e é gerido por escoteiros e é, operacionado por escoteiros. Eu fiquei, é isso. Lembrando um pouco dessa experiência sensacional que eu vivi no Jamboree de 2007, eu fui para o Kiski, na Suíça, em 2016. Eu fui voluntária lá por 3 meses, a princípio, em 2016, e acabei retornando em 2017 para ficar 9 meses. Para fazer a história um pouco mais curta, eu acabei me mudando para a Inglaterra e hoje eu moro em Londres e eu trabalho na Associação Escoteira Britânica, que é a The Scouts. Foi aí que as coisas começaram a desenrolar. Eu me candidatei para essa vaga, era de diretor adjunto do Kandersteg, principalmente focado na gestão dos staffs e na gestão da infraestrutura. E deu certo, porque em 2014 eu fui contratado, cheguei lá, e eu passei 1 ano lá como diretor adjunto, e foi uma das melhores experiências da minha vida, e depois de 1 ano, a diretora terminaram o contrato dela, e eles olharam para mim e falaram, Felipe, você é o adjunto e você que vai tocar o Kandersteg daqui para frente. Eu falei, não, mas calma aí, como assim? Ele falou, não, pelo menos para esse ano você que vai tocar, porque não dá tempo da gente contratar outra pessoa. A outra temporada está chegando, e aí eles olharam para mim e falaram, não, a gente vai te dar todo o apoio que for necessário, e é isso, escotismo é sobre empoderar jovens. E eu tinha 25 anos quando isso aconteceu. Então, de um dia para o outro, eu fui promovido a diretor do Kandersteg, o primeiro não europeu a ser diretor do Centro Mundial de Kandersteg e, se não me engano, o mais jovem na história, pelo menos até agora. Os nossos caminhos seguiram paralelos, assim, no mundo internacional do escotismo, né? A gente se encontra, acho que, não lembro a última vez que a gente se encontrou no GESP, mas eu lembro que a gente se encontrou já em Kandersteg, a gente se encontrou em Baku, no Azerbaijão, a gente se encontrou pelo mundo inteiro. Mas foi o GESP que abriu tudo isso, né? Com uma chave de ouro, abriu com chave de ouro. Fui eleito presidente da região interamericana nessa época. Com a revisão toda da governança a nível mundial, os presidentes dos comitês regionais passam também a ser membros do
Comitê Mundial do Escotismo. Então, além de ser presidente do Comitê Interamericano, eu passei a ser membro do Comitê Mundial. Eu sempre tive a ideia de ter começo, meio e fim, como adulto voluntário. Quando eu comecei a me envolver na gestão da organização, quando eu tinha 18, 20 anos, o que eu mais achava errado eram aqueles adultos que estavam à frente da organização há não sei quantos anos e não davam espaço para o jovem numa organização de jovens. O propósito do GESP, como grupo escoteiro, é criar cidadãos do mundo, é criar cidadãos que vão trabalhar nas suas comunidades e criar um mundo melhor, desenvolvendo o jovem, empoderando o jovem. Cara, o projeto... Eu nem falo que é o meu, porque foi um projeto aqui, ó. O Lelão é um dos caras que, participou muito, o Kiki, a Gabi. Foi um projeto do clã, onde a gente levou o escotismo para a comunidade do Boqueirão, que é uma comunidade na Zona Sul, bem carente ali. E foi um projeto, assim, cara, que eu sempre pensei muito nisso. Cara, a gente tá muito no conforto aqui, na nossa salinha, no nosso puff, né? Eu nem sei se os clãs tem mais, mas era o nosso puff. Não tem mais. Cortou. É um sofá agora. Agora é sofá, Tá vendo? É upgrade já. Mas na nossa época eram os puffs e tal. E a gente, tirou a maior sorte do mundo de ter pessoas como o Leris, como que era assim, cara, vamos fazer o que é pra ser feito, sabe? Vamos o clã agir. E eu cheguei lá, a gente foi, cara, visitar ali a raiz mesmo. Subimos a comunidade, todas aquelas barreiras, enfim, gente olhando torto. A gente tem que fazer aquela politicagem, porque é um mundo paralelo. A gente é totalmente diferente do Brooklyn, que é outra realidade. E foram 6 meses nessa de desenhar o que seria um projeto, o que a gente ia fazer, como é que ia desenrolar. E aí a gente começou em 2014, eu não lembro agora, foi nessa época ali, foi perto dos 90 anos do grupo. Foi 2014, porque foi em seguida do Acampagesp Hollywood. Isso. E aí foi 1 ano de atividades interruptas, todo sábado indo pra lá, tinha uma praça, a gente chegou a reunir 20, 30 crianças bem carentes, assim, de chinelão, e enfim, era o que tinha. Às vezes a criança ia lá só pra comer o pão, que a gente dava lanche também pra galera, então só ia comer o lanche e ir embora. A igreja que cuidava dessa parte. Exato, tinha uma igreja que apoiava. Então começou a juntar uma galera. Tinha um núcleo Bandeirantes ali perto, somou com a gente. Tinha um Rotary Club, somou. Começou a virar um negócio assim, um projeto bem grande. Virou realmente, a gente estava formando a sementinha do escotismo ali. É muito legal isso, porque eu acho que a gente como geração, a gente teve várias pequenas ou grandes conquistas, assim. E uma delas eu acho que foi, além do que a gente já falou agora, foi também o Interclãs, né? Nossa, o Interclãs foi. Eu citava em entrevista de emprego. Sempre. E pior que eu nunca sei se era 100, 200, 300, eu só sei que era muita gente. 400 pessoas. Não, nenhum deles. Não, gente, o Interclãs foi mesmo. E Interclãs foi, acho que foi uma das Porque a gente desistiu de fazer o MUT ainda. O MUT, a gente ia fazer o MUT aqui em São Paulo. Isso eu já Desculpa cortar, mas não, isso não desistimos, porque era tipo mais de 1.000 pessoas, 2.000. Não, isso é uma organização que não deu certo. Eu acho que também pra mim é muito marcante essa coisa também desse olhar crítico, de a gente ser um espaço que inclui, que expande os olhares, mas também que não tem medo de arriscar, assim. Eu vejo isso perpassando por muitas gerações, assim. A gente tem esse espírito de chutar a porta mesmo e vamos ver no que dá. Talvez dê errado, talvez a gente encontre muitas barreiras e tenha que voltar atrás, talvez a gente, enfim, tenha que aprender a dialogar melhor, mas é isso, não tem esse medo de arriscar. E se der errado, tá tudo bem, porque a gente sabe que a gente pode contar um com o outro aqui dentro. Eu acho que essa rede que a gente consegue criar entre as gerações aqui dentro é muito importante. Você tinha uma figura central no grupo escoteiro, que era o chefe de grupo. Você tinha o presidente da comissão executiva e o chefe de grupo. Então, o presidente cuidava dos aspectos administrativos, organizacionais, com o diretor financeiro, o diretor administrativo, e a parte técnica era a responsabilidade do chefe de grupo. Então, era muito mais leve. Eu acho que
ser diretora-presidente num grupo como o GESP, não só pelo tamanho, mas por toda a história, por toda a tradição que a gente tem, é um desafio muito grande, porque a gente está sempre ali na vidraça, né? Está sempre muito em evidência. Então, não só dentro da comunidade gespiana, mas com aproximação com outros grupos, com o distrito, enfim. Eu acho que é muito desafiador. E se você tem uma equipe que caminha junto, fica muito mais fácil. Uma coisa que me impressionou logo de cara foi que o grupo tinha um estatuto atualizado, porque a maioria dos grupos escoteiros que eu conhecia, o estatuto tinha sido feito em 1932, 1960, 1970, tinha 30 anos. Não, era atualizadinho, bonitinho e tal. E tinha um regulamento interno e tinha as finanças organizadas. Na realidade, o Risada foi quem estruturou o grupo financeira e administrativamente. Talvez as pessoas não tenham esse conhecimento. Como a gente é apaixonado pelo GESP, a gente também põe muita responsabilidade nessa posição de diretor-presidente. Então, eu era só mais um na equipe. E como eu fui escoteiro, eu só usei o que o BP falou, né? Corte de honra. Corte de honra. Eu era só o diretor-presidente da Corte de Honra, mas eu não era o chefe da Corte de Honra, porque isso não existe. Então, eu só usei essa dinâmica. Então, cada um tinha essa função. E acho que é isso. Eu tentei fazer do meu jeito. Eu fui o diretor-presidente na época dos 90 anos. Foi bem especial para mim. Também aprendi demais, não só ali com a própria equipe, né, com a chapa, mas com as crianças, né, a gente aprende muito com os jovens, com tudo, a vivência ali, acho que é uma coisa sensacional. Para mim, a inspiração sempre foi a história do grupo, né, e algumas figuras que representavam o que o grupo é, né, ou seja, e para nós foi a nossa família por muitos anos, né? Infelizmente a gente acabou se afastando por trabalho, mas por muitos anos a Leia, o Caco, o Genival, toda a galera, o Bernardo, né? Então não só antigos presidentes do grupo, mas acho que o GESP sempre teve um grupo trabalhador muito forte que apoiou os presidentes, que para mim sempre foram uma fonte de inspiração e de responsabilidade, né? Tu vê o esforço que todo mundo fazia e a responsabilidade que tu tinha de continuar apoiando esse pessoal, né? Então, essa foi o motivo de não se assustar e não sair correndo, né? Quando algumas vezes à frente de alguns desafios, né? Todos os escotistas que passaram na minha vida foram referência, né? Lógico, eu tenho as minhas referências familiares que também são muito pesadas, é lógico, mas assim, no dia a dia é isso, né? Então, e o João Paulino para mim é mais marcante até que o próprio Volocho, porque quando o João Paulino é aquele cara que ele vinha, dava aquele abraço de urso. O João Paulino, um cara grandão, tal, não sei o quê, igual Cerejo também. Aí ele vinha, ele falava, pô, Andrezinho, tal, meu escoteirinho. Eu falava, pô, João Paulino, e aí? Eu lembro que eu fui falar com ele quando eu fui ser presidente, fui me aconselhar com o João Paulino. Fala, e aí, chefe, o que você faz? O que você acha? Cara, faz o que você sabe, você tem toda a condição tal. Então, assim, para mim foi muito marcante. E, assim, para mim, uma das coisas que mais mexia era que você estava fazendo alguma coisa em prol para que nós tivéssemos uns jovens que assumissem mais o papel no mundo, né, preparados para o mundo, né, essa educação informal, que para mim sempre foi muito importante, né. A pandemia deixou o mundo inteiro de ponta cabeça, não foi diferente com o GESP. A gente recebia informações de todos os lados e não dava para validar exatamente o que era para fazer. Nós estávamos num ponto com muitos jovens ativos, muitos pais presentes e muitos chefes. E todos eles mostraram e procuraram, né, a diretoria para falar que eles queriam fazer algo para ajudar. Mas o que a gente recebia do governo era que não podia sair de casa. E o Gabriel me ligou um dia e falou, Sophie, qual é a ideia que você tem? Eu falei, bom, a nossa proposta
para agora é fazer campanha social. Nós queremos fazer arrecadação e queremos sair na rua e queremos entregar para as pessoas. E nós recebemos uma negativa da UEB de que nós não poderíamos fazer. E ele falou, então faz o que vocês decidiram fazer de projeto. Se os pais estão juntos, se os jovens concordam, façam. A gente vai resolver com a região depois. Eu não sei exatamente para quem ele ligou, mas ele ligou para alguém. E eu recebi, né, depois uma confirmação de que nós não seríamos punidos pelas ações que nós estávamos fazendo. Então, a gente conseguiu uma carta branca. Foi o pedágio que a gente fez ali, o semáforozinho que a gente fez no GESP, que para pegar todas essas doações, a gente ficou como diretoria ali, ficando no GESP, na rua do GESP, na Baitinga, o pessoal passava de carro, parava, Foi muito entregava. legal. A gente entregava uma pipoquinha ou um chocolatinho, então a gente fazia uma campanha ali que foi tudo, putz, foi, e vou falar, pessoal, foi muito difícil ver todas as crianças, eles vendo a gente, querendo sair do carro, querendo abraçar, a gente também, aí, putz, a gente não deixava eles saírem, aí passa pro próximo, a gente fez um trânsito ali na Baitinga e pouco na Texas, mas acho que esse é o ponto que a gente causou um pouco no bairro, mas foi pelo bem maior. Até fico um pouco de vergonha de falar assim, porque o GESP que eu peguei foi um GESP ali que passou pela mão do Luciano, depois passou pela mão do Jorge. Eu peguei um GESP, né, com a gestão ali do Genival, né, com a Inês. Eu peguei um GESP redondinho, assim. Eu peguei um GESP com as contas em dia, sabe, no auge do lance dos outdoors lá, tudo acontecendo, né? Aí a Sofia fala da pandemia, o Dina fala da pandemia, eu falei, um amador, né? O grupo tinha muita gente, então tinha muita gente ajudando. Eu brigo assim, o GESP ele sempre tem dois fantasmas, né? Três agora, você não lembrar mais um, mas o GESP sempre teve três fantasmas. Um é o museu, né? Que a gente nunca consegue arrumar, mas os outros dois são a perder a sede. A gente sempre tem esse fantasma, né? Então desde sempre tem alguma coisa acontecendo que a gente pode perder a sede, né? Então, cara, assim, isso não importa a gestão, não importa o prefeito que está, né? Enfim, sempre tem esse fantasma. E o outro fantasma, acho que esse, tudo que vocês falaram aqui depois da minha gestão aqui, não foi tão frequente, mas até a minha gestão foi uma coisa muito marcante, que era a divisões, né? De ter divisões importantes, assim, que talvez esse tenha sido o risco da minha gestão ali, né? Porque a minha gestão começou justamente num momento desse, né? Então, assim, e tanta coisa, a coisa depois se acomodou tão rápido que, passada a eleição, o Camacho entrou para a nossa diretoria, o Jorge acabou participando de alguma forma também, então todo mundo que estava na outra chapa acabou participando junto, e foi vida que seguiu, né? E não teve não teve uma consequência aquele racha naquele momento, né? Ninguém saiu do grupo daquilo, né? E todo mundo continuou sendo aceito, sabe? Fazendo as coisas que vinha fazendo. Problemas sempre tivemos, né? Vamos ter, todos vocês que estão aí hoje na vida vão continuar tendo. Tivemos algumas crises durante o percurso, mas nada que não fosse intransponível, né? Então, acho que a gente saiu bem, tanto que hoje o grupo faz 100 anos, né? Então, é uma coisa que eu acho que, com a ajuda de todos, né? Com certeza, isso continua, né? Eu consigo, agora estando no cargo de presidente, talvez entender o sentimento de cada um de vocês, né? O quanto se doaram, o quanto se abdicaram de seus afazeres. Às vezes nós tomamos decisões que não agradam a uns, mas é para o... Desculpa aí, pessoal. Mas é para o benefício do grupo. E quando eu vejo um jovem aqui recebendo uma Liga de Ouro, um Cruzeiro do Sul, um Escoteiro da Pátria, não é um enfeite, um distintivo que eu estou entregando. Aquilo, para mim, é a certificação de que o nosso programa educativo foi feito e eles participaram disso. Todos os presidentes aqui, nesses 100 anos, principalmente vocês que estão aqui nos últimos anos, contribuíram muito para esse grupo estar
formando esses 100 anos. Eu agradeço muito por tudo que vocês fizeram. Vocês foram maravilhosos. Depois eu fui para sênior e a gente ficou 1 ano e meio sem chefe. A gente fazia nossas atividades, escrevia. E a gente foi convidado para depois entrar em outro grupo escoteiro e a gente acabou saindo. Mas, ou seja, saí de São Paulo para Itacaúnas, né? Eu saí de São Paulo, mas continuou... Foi um dos motivos pelo qual São Paulo brigava com Itacaúnas, entendeu? Não, mas a gente trocou lugar para um lugar com chefia e tal. E depois, em seguida, já teve chefia aqui, então era a gente que era problemático mesmo. Nossos pais tinham saído, brigado, então era difícil a gente ficar. Não, eu acho que teve vários acampamentos bons, né, com essa turma. Assim, teve algumas coisas engraçadas que aconteceram, né? Uma a gente estava comentando até agora, né, junto até com o Thomas. Lá. A gente foi fazer um acampamento em Perus, então a gente foi de linha. Então saímos daqui a pé, fomos até a Berrini, pegamos metrô, trem, ônibus e tal. Aí chegou no Parque do Anhanguera e tinha um pedaço de trilha a pé até o sítio, né? E tinha, não vou falar não para não expor, mas tinha um jovem lá que ele não foi como ele levava uma mala, né? E tinha uma caminhada com a mala. E ele sempre atrás, e a gente, pô, era um acampamento de 2 dias, pô, não é tão pesado. Ele já tinha falado, ó, é pouca coisa, uma mochila de atrás, não sei o quê. E o cara arrastando aquela mala, né? Nossa. Aí paramos, que tinha o carro de apoio, que inclusive era o chefe Risada. Aí paramos, falamos, o que tá acontecendo com esse cara, né? Abriu a mala dele, o cara tinha 5 pares de sapato, não tinha uma cueca, e arrastando aquela mala, né? Que era uma Isso. Cara, a gente tava cozinhando, né, nesse mesmo acampamento assim, eu tava de frente pra panela e tal, não sei o quê. O William tava ali do lado, de repente o cara, o burrinho, chuvisco, chamava o pônei, Nossa, eu nunca ia lembrar disso, cara. Ele veio do meu lado assim pra cutucar a panela que eu tava cozinhando, cara. E ele, tipo, não conseguia sozinho tocar o coisa de lá. Eu lembro que a gente gritou, Thomas, que sei lá, o Thomas tava meio perto assim, sei lá. Aí o Thomas saiu correndo, uma baita de uma pirambeira lá e tal, pra tocar o bicho de lá e o protegendo a panela, assim, já tava saindo do fogo. Sério. Um ano organizando o acampamento, mas foi uma experiência, tanto como montando o acampamento, quanto participando, que foi bem massa, assim, foi bem legal também. Sim. Eu lembro nesse daí, acho que foi no primeiro dia, que a gente tava organizando as coisas do café. Não sei se o pessoal ficou sabendo aí, né? Porque a gente que tava organizando. Aí eu não sei quem chegou e falou, não tem gás. Tava escrito leite. Só isso, no primeiro dia. Só isso, não tem gás. Aí a gente, que legal, né? Fui eu e o Paulinho pegando meu carro e até achar E era uma estradinha, sei lá, 60 por hora, eu tava 120. Não, mano, a molecada vai ficar sem comer, pô, vai ficar sem tomar leite lá. Aí a gente achou um posto, o pessoal tava vendendo já com casco e tudo. Aí a gente, pega reembolso depois no grupo, vambora. Pegamos, voltamos 120 lá. Chegamos, mas deu tempo de fazer um café, que acho que só o café, né? O Lobinho é complicado, né? Alvorada é 6 horas, 5h30 estão de pé, já fazendo... Cantando, gritando, falei, meu, que energia é essa, pelo amor de Deus. Eu queria deixar registrado, acho que a melhor atividade que vocês já fizeram, que foi a brilhante ideia de fazer uma atividade de Star Wars, baseada no filme. Que durante a atividade, tinha 2 patrulhas, e uma delas era minha, que tinha 2 gêmeas, os lobinhos, chamaram B1 e B2. Que aí a gente teve a brilhante ideia de falar, putz, se a gente colocasse as 2 pra bater uma na outra? Maravilhoso. Era basicamente uma atividade que tinha um espaguetão com um bambu enfiado no meio, né, pra proteger, né? A gente tinha que acertar 3 vezes, tipo, esgrima, acerta 3 vezes, acabou o jogo. A gente falou, as 2 são lobinhas, né? Vamos deixar as 2 pra brincar igual. Encarnou a alma de um guerreiro samurai embaixo das 2, que falou assim, só pode ter uma de nós. E começou, e todo mundo lá olhando pro outro, tipo, gente, é bom a gente parar isso daqui. Gente, vamos acabar aqui, acho que acabou o jogo, né? Acampamento mais tenebroso da minha vida. Choveram todos os dias. Nós destruímos o sítio. Porque virou tudo barro onde a gente ficou. Mas eu nunca vou esquecer que o que tinha montado, eles tinham feito um fogão. E choveu muito. A gente fez um caminho para conseguir andar sem cair.
E eu e o Mário só de chefe da Tupi e o Sérgio só de chefe da Binaé. Aí nós estamos tentando resolver todos os problemas que estavam acontecendo. Quando eu tô de pé olhando assim, o fogão aceso, com a panela em cima, cozinhando, descendo o morro. E antes desse, de 2010, acho que pelo menos pra gente que era lobinho, também foi muito marcante, foi o do Petar, né? Do Petar, não tem como não falar do acampamento do Petar. Tipo, Petar. Pelo lugar, pela lama que tava lá, que, mano, choveu 100% do tempo era lama até, tipo, o joelho. Você saía do banho já tava aqui, mano. Duas coisas sobre esse acampamento que eu gosto muito. A primeira são as fotos desse acampamento, porque claramente o Gustavo já era engomadinho naquela época. Porque, tipo assim, é sério, as fotos tem, tipo assim, eu toda torta, capacete gigante na cabeça, todo torto, Matheus lá, todo zoado, sujo de lama. Aí eu olhava, Gustavo, com sua mochilinha. E outra coisa também que meu pai fala que, tipo, foi o primeiro acampamento que realmente colocaram os lobinhos pra fazer tudo. Não, os lobinhos estão aqui, os lobinhos vão fazer as atividades. Então, vai ter caverna, o lobinho vai pra caverna. Vai ter boia cross, o lobinho vai fazer boia cross. Aí meu pai falou que ele, tipo assim, colocou todos os lobinhos lá, eram, sei lá, 25 lobinhos. Deixou todos ali. Aí, beleza, é pra descer. Aí ele ia correndo do lado do rio contando. 1, 2, 3, 4, 25. 25. Aí, quando chegava no final da parte liberada pros lobinhos, porque depois começava uma corredeira gigante, né? Aí tinha tipo tinha uns pais de apoio dando os braços e iam pegando os lobinhos, né? Pra eles não passarem pra lá. E aí, diz que na hora que chegou nessa parte, meu pai 26. Aí meu pai, que isso? Jogou na água, multiplicou aqui. Melhor sobrar do que faltar. É um Grêmio. É o Grêmio. Até brinco, eu morei em várias casas, né? Então eu não morei a minha vida inteira na mesma casa. Então minha casa sempre foi a Rua Baitinga 99. Pra mim, o GESP, ele foi casa em diferentes momentos, assim, né? Acho que durante a infância foi um lugar de segurança e de acolhimento mesmo, assim, né? Estar aqui era onde estava tudo bem e era onde era mágico, onde era tudo incrível, sempre. Caráter, as amizades, os meus melhores amigos são escoteiros. Pessoas quem eu confio realmente, você fala, cara, toma meu filho, cuida dele. É escoteiro, não tem outro. Eu fico emocionado, pô. Fiquei emocionado. Sabe que voltar, né? Quando eu voltei pro grupo, que eu entrei aqui a primeira vez, o meu filho ele entrou durante a pandemia. A vontade dele de ser escoteiro era tão grande que ele começou fazendo reunião online. No meio da pandemia ele entrou. E aí quando reabriu o grupo, logo depois da pandemia, que tinha que vir de máscara e tal, não podia ficar perto, eu lembro que eu vim assim na reunião e foi tão estranho você não poder abraçar as pessoas e não poder, né, ter esse calor humano que a gente sempre teve aqui. Mas ao mesmo tempo, parecia que eu tinha voltado para casa. Então, assim, eu não conhecia a maioria das pessoas que estavam aqui, porque as pessoas da minha geração são essas pessoas aqui, né? Mas era uma sensação de pertencimento. Parecia que eu tinha voltado para casa, parecia que eu nunca tinha saído, sabe? E eu acho que é bem isso, assim, né? O GESP tem essa coisa de acolher e desse lugar, né, ser a nossa casa. E é isso, é sempre uma sensação, assim, meio que como se o tempo não tivesse passado, sabe? A gente vê pessoas que a gente não vê há mais de 10, 15 anos, você vai, abraça aquela pessoa e aquela pessoa é importante para sua história, né? São pessoas, assim, que fizeram parte, assim, né? Eu passei a adolescência aqui, né? Foi muito importante. É isso, né? A nossa vida girava mais no grupo escoteiro. A gente tinha o colégio, tinha, né, as atividades, mas o que a gente esperava mesmo era chegar ao final de semana para ver o grupo escoteiro, para ver os amigos e tal. Eu nem imagino a minha vida, tipo, sem ser escoteiro, assim, eu seria uma pessoa completamente diferente. Eu acho que de coisas simples a coisas muito mais de personalidade, de saber lidar com as pessoas, de
conhecer gente diferente. Eu acho que isso é o principal daqui, assim. Você conhece gente, cada um faz uma vida, cada um tem uma coisa, e você consegue lidar muito com isso de um jeito muito saudável mesmo, assim. Eu acho que, principalmente no mundo que a gente vive, de tipo, todo mundo... Você só fica na sua bolinha ali. Aqui eu acho que é um momento muito mais de expansão, de, vou conhecer pessoas novas e tal, e conseguir conversar e dialogar mesmo na paz, assim. Acho que assim, para mim o escotismo, principalmente o grupo, né, que representa tudo isso, é um estilo de vida, né, que a gente escolheu e lapidou a nossa vida, a nossa personalidade é muito em conta disso daqui. Acho que certeza que cada um de nós seríamos muito diferentes se não fizéssemos parte aqui do grupo. Não para melhor nem para pior, mas diferente. E o grupo assim traz muita coisa boa e principalmente assim os amigos, as amizades. Realmente aqui eu tenho pessoas que ficaram comigo, que eu conheço há 30 anos. É difícil de falar. Bastante, né? Toca, né? É difícil. E somos irmãos pro resto da vida. Escoteiros, deve ser assim uma tocha iluminando o mundo. A minha pergunta para o GESP, como que a gente pode transformar a nossa tradição em herança histórica? Algo que é rico, mas que dá força para a gente crescer e mudar, e se adaptar e desenvolver. Onde é São Paulo, acampou, longe, 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 ao pé da serra. Onde é São Paulo, acampou, alguma coisa assim. De São Paulo, acampou, vim da cidade, vida agitada, agora eu quero é descansar. Voa longe, longe, junto ao pé da serra, pra São Paulo acampar. Voa longe, longe, junto ao pé da serra, pra São Paulo acampar. Saiu. Daqui 100 anos, se eu puder estar aqui ainda, quem sabe, vou contar mais um pouco do mais 100 anos. Não é bom? Vocês não vão ficar livres de mim, não.